E aí, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, mais uma aulinha de geografia e hoje nós vamos falar sobre o Oriente Médio. Então vai lá, já pega seu caderno, lápis, borracha para fazer as anotações e a gente começar essa aula aí. Aproveitando, já vai lá, se inscreve no canal e dá aquele like maroto, beleza? Vem comigo! Galerinha, é o seguinte, o Oriente Médio, primeira coisa, onde fica o Oriente Médio e o que é o Oriente Médio, não é verdade? O Oriente Médio fica na região sudoeste da Ásia. E por que o Oriente Médio recebe esse nome, Oriente Médio? É uma região geograficamente estratégica, localizada entre o continente europeu, africano e o próprio continente asiático. É uma das principais rotas comerciais. Nesse território foi construído o Canal de Suez. Pois é, um canal para poder passar as grandes embarcações e fazer o comércio de maneira geral. Tá certo? Mas acontece o seguinte, essa região ela tem uma riqueza natural muito grande, um produto natural considerado uma das maiores riquezas do ser humano. E, aliás, fonte de energia, tá? E esse produto é utilizado na indústria farmacêutica, é utilizado na indústria têxtil, exatamente, indústria têxtil, indústria automobilística, tá? Na indústria, como eu já falei, cosméticos também, farmacêutica e cosméticos, tá? Na construção civil, ou seja, é um produto que tem vários derivados. E esse produto nada mais, nada menos do que petróleo, exatamente. A maior concentração de petróleo está nessa região, no Oriente Médio. Em torno de 90% da produção do petróleo é oriunda do Oriente Médio. Olha aí, então já dá para perceber o real motivo dos grandes conflitos entre os países mais poderosos e os países do Oriente Médio. Meus queridos, o petróleo, uma riqueza tão importante, aliás, uma fonte finita, ela acaba. A hora que acabar o petróleo, não tem mais, porque demora milhões de anos para se renovar esse recurso. É isso daí, milhões de anos. Então, professor, quer dizer que o petróleo na região do Oriente Médio demorou muito tempo para se originar? Isso mesmo, porque é a partir de matéria orgânica. E essa região do Oriente Médio é uma região onde sofreu por milhões de anos processo de transformação, processo de sedimentação. E a sedimentação sobre matéria orgânica, com o passar dos milhões de anos, a pressão, temperatura, o processo de decomposição faz com que passe a surgir o petróleo, mas é algo bem demorado. Então os magnatas do petróleo estão localizados aí no Oriente Médio. Isso mesmo, os magnatas do petróleo estão no Oriente Médio. Alguns são chamados de sheiks do petróleo, não é verdade? Você já deve ter ouvido falar isso, tá? Então você começa a perceber a grande importância estratégica da localização geográfica e a importância estratégica da riqueza natural, que é o petróleo, tá? Vamos lá! E a maior concentração de petróleo nessa região do Oriente Médio é encontrada na região do Golfo Pérsico, aonde é possível encontrar os seguintes países:
Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar, Bahrein, Irã, Iraque. Esses países são os maiores produtores de petróleo, porque as maiores reservas estão encontradas nesse território, nessa localização do Golfo Pérsico, tá certo? Então, mais ou menos uma estimativa, 65% da extração e produção do petróleo sai dessa região do Oriente Médio. Lembrando, 90% da produção mundial é da região do Oriente Médio e do Golfo Pérsico em torno de 65% desses 90%. É uma porcentagem muito grande, elevada mesmo. Você já deve ter ouvido falar ou até mesmo assistido a alguma reportagem mostrando que essa região do Oriente Médio é uma região de conflitos constantes. Exatamente, conflitos constantes. E esses conflitos são internos no próprio Oriente Médio, entre os países que ali estão, e até mesmo externos de outros países que acabam tendo conflito com algum território ou país no Oriente Médio. Lembrando, petróleo, a maior das riquezas naturais que o ser humano hoje busca, está em concentração absurda no Oriente Médio. E os Estados Unidos acabou invadindo o território do Iraque no ano de 2003. E acontece o seguinte, a ONU, a Organização das Nações Unidas, que defende o desenvolvimento, a paz entre os países e tudo mais, foi contra essa ação dos Estados Unidos. Mas, mesmo a ONU sendo contrária à ação dos Estados Unidos de invadir o território do Iraque, os Estados Unidos fez assim mesmo. Ele invadiu o território do Iraque. Por quê? O que justificaria isso? Pensa comigo. A região do Oriente Médio é onde está a maior concentração de petróleo. Os Estados Unidos, um país altamente desenvolvido, usa muito petróleo para ter os seus derivados, combustível, plástico, na indústria farmacêutica, indústria têxtil, indústria de cosméticos, indústria de construção civil e assim por diante. Então, um dos maiores consumidores de petróleo é os Estados Unidos, e ele precisa disso. E o Iraque, entre os países do Golfo Pérsico, o Iraque já está ali localizado na região do Golfo Pérsico, então uma localização estratégica. Lembra que eu falei para você que a região do Golfo Pérsico é onde tem a maior concentração de petróleo dentro do Oriente Médio. E o Iraque está ali. Então, localização estratégica. E entre os países exploradores e produtores de petróleo, o Iraque é o que tem as maiores jazidas, as maiores explorações de petróleo. Dá para se pensar, né? Aí você faz assim, coça a barba aí, ó. Muito interessante. Quem não tem barba, coça o queixo. Muito interessante. Não é verdade? Então, o que acontece? Com certeza, os Estados Unidos tinham interesse, não é verdade? No petróleo do Iraque. Se os Estados Unidos invadem o Iraque, consegue dominar esse território, ele domina a exploração do petróleo. Interessante isso, professor. Muito interessante, né? Mas nada aí foi provado. Não conseguiu provar nada, tá bom? Mas aí fica deixa o porquê. Essas são as especulações. O Iraque invadiu o Kuwait, atacou o Kuwait, não é? Por que será? O que acontece? O Iraque tinha dívidas com o Kuwait. O Kuwait não estava perdoando essas dívidas. Então o Iraque falou assim, vou invadir o território, vou guerrear contra o Kuwait, vou vencer porque ele não quer perdoar minhas dívidas. Olha os conflitos que acontecem no Oriente Médio. Conflitos que para nós às vezes falamos assim, é banal, não faz muito sentido. Então você começa a perceber que o Iraque invade o Kuwait
porque esse país não perdoou suas dívidas, então ele acaba invadindo. Mas os Estados Unidos conciliou forças revolucionárias para ajudar o Kuwait. E daí essa guerra, esse conflito cessa rapidamente, tá? Com a ajuda dos Estados Unidos, ok? Como assim, professor? Isso é possível? É possível sim. Então olha só, a intervenção da força de coalizão liderada pelos Estados Unidos rapidamente acaba com esse conflito e ainda impõe algumas sanções, não é verdade? Algumas sanções econômicas que acabam prejudicando gravemente a economia do Iraque. Olha lá, Iraque é onde tem uma das maiores reservas de petróleo dentro dos países do Oriente Médio. Estados Unidos não deu ponto sem nó, hein? Galerinha, essa foi uma videoaula rápida para mostrar para você sobre o Oriente Médio, porque o nome Oriente Médio, que está na região mediana entre Europa, África e Ásia, rota comercial importantíssima, tanto é que antes os navios tinham que sair da Europa, dar a volta pelo continente africano para poder chegar no Golfo Pérsico. Fizeram o Canal de Suez, atravessando a região do Egito, tá? Para poder chegar rapidamente ao Golfo Pérsico. Então, faz esse caminho, encurta o caminho, acelera o tempo, diminui o tempo, ganha mais dinheiro, não é verdade? Menor risco de acidente e assim por diante. E é aonde tem as maiores reservas de petróleo do planeta. 90% da produção de petróleo sai do Oriente Médio. E lembrando que no Golfo Pérsico é onde tem a maior extração e concentração de petróleo do Oriente Médio, em torno de 65%. E, por causa disso, gera conflitos internos e externos. Galera, até a próxima aula. Não se esqueça aí, ó, botãozinho de notificações e se inscrever no canal. Tchau, tchau!